Você já imaginou até onde iria para proteger as pessoas que ama? E se, para dar a elas um momento de felicidade, você precisasse construir uma mentira perfeita? Esta é a história de Lucas, um homem que tinha tudo, menos a paz de espírito que sua família desejava. E de Júlia, uma garota que não tinha nada, exceto um talento que poderia mudar o destino de todos. Prepare-se para uma jornada emocionante, onde uma mentira desesperada pode revelar a mais pura verdade. Lucas Viana construiu um império do zero. Nascido em uma cidadezinha pacata no interior de Minas Gerais, filho de um motorista e de uma contadora, ele trocou o cheiro de terra molhada pela selva de pedra de São Paulo. Aos 35 anos, era o CEO de uma startup de tecnologia de sucesso, um homem respeitado e temido no mundo dos negócios. Mas o sucesso cobrou seu preço. Sua vida era uma sequência de reuniões, voos e noites solitárias em seu apartamento de luxo. Enquanto isso, em Minas, seus pais, seu Roberto e Dona Helena, sonhavam com o dia em que o filho lhes apresentaria uma nora. E quem sabe, netos. A centenas de quilômetros dali, Júlia lutava para sobreviver. Uma artista talentosa, ela fugiu de casa e de um padrasto abusivo, buscando refúgio no anonimato de São Paulo. Com seu caderno de desenho e um cachorro vira-lata como única companhia, ela transformava a dura realidade das ruas em arte, sem saber que seu caminho estava prestes a cruzar com o de um milionário desesperado. O som da buzina de sua Mercedes era abafado pelo tráfego caótico da Marginal Pinheiros. Lucas apertou o volante, o couro macio rangendo sob a pressão de seus dedos. No viva voz, a voz de sua mãe, Dona Helena, soava ao mesmo tempo doce e insistente. Meu filho, você está me ouvindo? Eu só estou dizendo que você trabalha demais. Um homem na sua idade já deveria estar pensando em construir uma família. Lucas suspirou, passando por um outdoor digital que anunciava o futuro. O futuro dele, no entanto, parecia preso ao passado. Mãe, eu estou dirigindo. A senhora mesma vive reclamando dos motoristas que falam ao celular. Ele tentou injetar um pouco de leveza na voz, mas falhou. A preocupação dela era uma névoa densa que o seguia por toda parte, da sala de reuniões ao seu apartamento vazio. É diferente. Eu sou sua mãe. Só quero o seu bem. Seu pai e eu não vamos durar para sempre, Lucas. A frase atingiu-o como um soco, e por um instante, o barulho da cidade desapareceu. Não diga isso, mãe. Falaremos no domingo com calma. Eu prometo que ligo. Ele disse, a voz mais firme do que se sentia. Dê um beijo no pai. Amo vocês. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. A imagem de seus pais, envelhecendo em sua pequena casa em Minas, o assombrava. Ele lhes dera conforto material, uma vida que nunca sonharam, mas o que eles realmente queriam, ele não conseguia encontrar. Uma parceira, uma continuação de sua linhagem. Seus sócios e funcionários o viam como uma máquina de fazer dinheiro, um visionário. Ninguém imaginava que o tubarão do mercado de tecnologia era apenas o Luquinhas de Dona Helena, um garoto do interior que, apesar de todos os milhões, se sentia perdido. Ele havia herdado a teimosia metódica de sua mãe, a mesma força que o levara ao topo, mas essa mesma força agora o encurralava em uma vida de solidão dourada, uma gaiola de luxo que ele mesmo construíra com tanto esmero. Lucas sentia o peso do dia nos ombros. Cansado da estrada e da tensão da conversa, ele decidiu fazer uma parada. Avistou as luzes de um posto de gasolina na beira de uma cidade pequena, um oásis de neon na escuridão da rodovia. Ele não sabia por que escolheu aquele lugar, talvez pela promessa de um café forte e um salgado sem graça, um lembrete de suas origens humildes. Ao sair do carro, o ar da noite o envolveu, uma mistura do cheiro de gasolina com o perfume de mato úmido. Perto da loja de conveniência, um grupo de rapazes ria alto, o som ecoando de forma desagradável. Eles cercavam algo, ou alguém. A exaustão de Lucas se transformou em um alerta silencioso,
um instinto aprimorado nos anos de negociações hostis. Ele se moveu, quase sem pensar, na direção do barulho, sentindo uma familiar e indesejada pontada de adrenalina. Larga o cachorro, garota. Ou vamos fazer um churrasquinho dele aqui mesmo. A voz era debochada, cheia de uma crueldade juvenil. O grupo se abriu ligeiramente, e Lucas viu a cena claramente sob a luz amarelada do poste. Uma garota magra, de cabelos ruivos e desalinhados, abraçava um cachorro vira-lata com uma ferocidade protetora. Ela usava um casaco puído e jeans rasgados, mas seus olhos, fixos nos rapazes, ardiam com uma chama de desafio que contrastava com sua aparente fragilidade. Me deixem em paz, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Os rapazes riram, um coro de escárnio. Um deles, o líder aparente, deu um passo à frente. A gente só quer se divertir um pouco, princesa da rua. Lucas sentiu o sangue ferver. A injustiça da cena, a covardia do bando contra uma, o fez esquecer o cansaço e a pressão familiar. Ele se aproximou em silêncio, sua sombra se alongando no asfalto. Algum problema por aqui? A voz de Lucas soou calma, mas carregada de uma autoridade que fez os rapazes se virarem abruptamente. A surpresa em seus rostos foi rapidamente substituída por uma avaliação hostil. Eles viram um homem alto, bem vestido, com a postura de quem não costuma ser contrariado. O carro de luxo parado a poucos metros completava o quadro. O líder do grupo tentou manter a pose. Não é da sua conta, coroa. Lucas deu um passo à frente, diminuindo a distância. A partir do momento que vocês incomodam alguém em um lugar público, passa a ser da conta de todo mundo, principalmente da minha. Agora, se não se importam, eu e minha amiga gostaríamos de tomar um café em paz. Ele olhou para a garota, um convite silencioso. Ela o encarou de volta, os olhos arregalados de surpresa e desconfiança. Os rapazes se entreolharam, pesando as opções. A ameaça não dita na voz de Lucas era mais intimidadora do que qualquer grito. Resmungando, eles se dispersaram, como sombras se desfazendo com a luz. Quando o último deles desapareceu na escuridão, um silêncio constrangedor pairou entre eles. A garota ainda segurava o cachorro, cujo rabo agora abanava timidamente. Obrigada, ela murmurou sem olhá-lo nos olhos. Eles não iam fazer nada, só gostam de assustar. Lucas a observou. Ela era mais jovem do que ele pensara, talvez 20 e poucos anos. Havia uma dignidade em sua postura, apesar das roupas gastas. Não precisa me agradecer. Quer um café? Eu pago. Ela finalmente ergueu o rosto. Seus olhos eram de um verde surpreendente, cansados, mas cheios de vida. Eu não tenho dinheiro. Eu sei. Eu convidei. Ele gesticulou em direção à loja de conveniência. Ela hesitou por um momento, depois assentiu lentamente. Juntos, eles entraram na loja, o homem de negócios e a garota de rua. Uma dupla tão improvável quanto a calmaria que se seguiu à pequena tempestade. Dentro da loja, sob a luz fria e impessoal, ela pediu um café com leite e um pão na chapa. Enquanto comia, Lucas notou o caderno de desenho que ela segurava com a mesma devoção com que protegia o cachorro. Você desenha? Ele perguntou, mais por curiosidade do que para puxar conversa. Ela pareceu surpresa com a pergunta. Eu tento. Sem dizer mais nada, ela abriu o caderno em uma página aleatória. Lucas se inclinou e o que viu o deixou sem palavras. Era um retrato a carvão de um homem idoso sentado em um banco de praça. O nível de detalhe era impressionante. Ele não capturara apenas a aparência do homem, mas sua alma, o peso de uma vida inteira gravado nas rugas de seu rosto. Isso é incrível, ele disse genuinamente impressionado. Qual o seu nome? Júlia. Eu sou o Lucas. Júlia, você tem um talento extraordinário. O que faz aqui na beira da estrada? O brilho nos olhos dela se apagou, substituído por uma sombra de dor. Júlia contou sua história em fragmentos,
Com pausas longas e um tom contido, falou da morte de seu pai, do novo casamento da mãe, do padrasto cujas atenções se tornaram insuportáveis. Falou da fuga, da esperança de encontrar um lugar em São Paulo e da dura realidade que a esmagou. Contou como a arte era sua única âncora, seu único refúgio. Lucas ouviu em silêncio, uma sensação de desconforto crescendo dentro dele. A história dela, tão crua e real, tornava seus próprios problemas, a pressão da mãe, a solidão em um apartamento de luxo, quase insignificantes. Ele viu nela a mesma determinação que o impulsionara, mas distorcida pela falta de oportunidade. Uma ideia, impulsiva e talvez insensata, começou a se formar em sua mente. Era uma solução para o problema dela e, quem sabe, para o dele também. Eu tenho uma casa grande no campo, fica vazia a maior parte do tempo. Preciso de alguém para cuidar do lugar, manter as coisas em ordem. É um trabalho simples. Você teria um lugar seguro para ficar, comida e um salário. Júlia o encarou, cética. A bondade repentina de um estranho era algo que ela aprendera a temer. Por que você faria isso? Você nem me conhece. Eu conheço o talento quando o vejo. Lucas respondeu, apontando para o caderno. E eu sei reconhecer alguém que só precisa de uma chance. Pense nisso como um investimento. Eu te ofereço um porto seguro, e você cuida da casa. E pode trazer seu cachorro. Ele acrescentou a última parte, ao ver o olhar dela se desviar para o animal, que dormitava a seus pés. A menção ao cachorro Paçoca, como ela o chamaria mais tarde, pareceu quebrar a última barreira de sua desconfiança. Um teto sobre a cabeça e segurança para seu único amigo. Era mais do que ela ousara sonhar nos últimos meses. Após um longo minuto de silêncio, em que ela pareceu pesar todos os perigos e possibilidades, ela finalmente respondeu com uma voz quase inaudível. Eu aceito. A viagem até a casa de campo de Lucas foi silenciosa. Júlia olhava pela janela, as luzes da cidade dando lugar à escuridão da zona rural, as árvores passando como vultos. Quando eles finalmente atravessaram os portões imponentes e seguiram por uma alameda de palmeiras imperiais, ela prendeu a respiração. A casa era mais do que uma casa. Era uma mansão moderna, de vidro e concreto, aninhada em um jardim perfeitamente cuidado que parecia se fundir com a mata nativa ao redor. Lucas a levou para uma pequena casa de hóspedes, afastada da principal. Era charmosa e confortável, com tudo que ela poderia precisar. Fique à vontade, esta é a sua casa agora, ele disse, a voz soando formal e distante. Amanhã conversamos sobre suas tarefas. São simples: regar as plantas, garantir que tudo esteja limpo. A maior parte do tempo, você estará sozinha aqui. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Júlia, não se preocupe. Você está segura aqui. E então ele se foi, deixando-a sozinha no meio de um luxo que ela nunca imaginara existir. Os dias seguintes foram surreais para Júlia. Ela acordava com o som dos pássaros, não com o barulho do trânsito. Cuidava do jardim, limpava a casa principal, que parecia mais um museu do que um lar, e explorava a propriedade com Paçoca correndo livremente. Sentia-se como uma intrusa, uma personagem em um conto de fadas errado. A solidão era imensa, mas era uma solidão segura, pacífica. Lucas raramente aparecia. Quando o fazia, era breve e formal. Trocavam algumas palavras sobre a casa, e ele logo partia para suas reuniões e viagens. No entanto, Júlia começou a observá-lo. Via o cansaço em seus olhos, a tensão em seus ombros. Ele era o rei daquele castelo, mas parecia ser também seu prisioneiro. Sem que ele soubesse, ela começou a desenhá-lo em seu caderno. Capturava os momentos em que ele olhava para o horizonte, perdido em pensamentos, ou quando sorria brevemente ao atender uma ligação da mãe. Eram esboços secretos, um diário visual de seu benfeitor enigmático. Certa tarde,
Enquanto Júlia desenhava a sombra de um ipê florido, Lucas chegou mais cedo do que o habitual. Ele a observou de longe por um momento antes de se aproximar. "Posso ver?" ele perguntou, a voz suave. Hesitante, Júlia lhe entregou o caderno. Ele folheou as páginas, passando pelos desenhos do jardim, de paçoca, e então parou em um dos retratos que ela fizera dele. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, o olhar fixo no papel. No desenho, ele não era o CEO poderoso, mas um homem vulnerável, com o peso do mundo nos ombros. "Você me vê de verdade", ele disse finalmente, mais para si mesmo do que para ela. Naquele momento, a dinâmica entre eles mudou. A barreira de formalidade começou a ruir, substituída por uma curiosidade mútua, uma conexão silenciosa que nenhum dos dois sabia como nomear. 2 semanas depois, o telefone de Lucas tocou no meio da noite. Era sua mãe, a voz embargada pelo choro. "É o seu pai, Lucas. Ele passou mal. O médico disse que o coração dele está fraco, muito fraco." O mundo de Lucas desmoronou. A possibilidade de perder o pai, seu herói silencioso, era um medo que ele sempre guardara no fundo da alma. "Estou indo para aí", ele disse, já pegando as chaves do carro. Mas sua mãe o interrompeu. "Não, meu filho. Nós é que estamos indo. O médico aqui recomendou um especialista em São Paulo. E... Lucas, ele precisa de uma alegria. O médico disse que o estresse e a tristeza estão piorando tudo. Ele vive me perguntando de você, se você está feliz, se encontrou alguém." As palavras de sua mãe ecoaram na mente de Lucas, misturando-se com o pânico. Uma alegria. Ele precisava dar uma alegria ao pai. E então, a ideia mais louca e desesperada de sua vida tomou forma. Ele foi até a casa de hóspedes no meio da noite. Júlia abriu a porta, assustada e sonolenta. A expressão no rosto de Lucas era uma mistura de dor e determinação. "Meus pais estão vindo para São Paulo", ele disse, sem rodeios. "Meu pai está doente. Ele precisa de uma boa notícia." Júlia o ouvia, o coração apertado de compaixão. "Eu sinto muito, Lucas. O que posso fazer para ajudar?" Lucas respirou fundo, preparando-se para a proposta que poderia mudar tudo. "Eu preciso que você faça uma coisa por mim. Uma coisa maluca. Eu preciso que você finja ser minha noiva." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som dos grilos lá fora. Júlia o encarava, tentando processar a enormidade do que ele estava pedindo. Passar de sem-teto a faxineira já era um salto. Mas noiva de um milionário, aquilo era um abismo. "Você está louco", ela sussurrou, a primeira reação sendo a incredulidade. "Eles nunca vão acreditar. Olhe para mim, Lucas. Eu não sou como as mulheres que você conhece. Você é gentil, é talentosa e tem o coração mais puro que eu já conheci", ele disse, a voz carregada de uma sinceridade que a desarmou. "Eles vão te amar. Vai ser só por alguns dias, até meu pai se sentir melhor. Eu te pago. Pago o que você quiser." A menção do dinheiro a ofendeu. "Eu não quero o seu dinheiro. Você me salvou. Você me deu um lar." Ela olhou para o chão, o conflito estampado em seu rosto. A ideia era absurda, perigosa, mas a imagem do pai dele, doente e precisando de esperança, a comoveu. Ela se lembrou de seu próprio pai, de como sentia sua falta. Talvez, apenas talvez, ela pudesse fazer aquilo. Não por Lucas, nem pelo dinheiro, mas por um pai que precisava de um motivo para lutar. "Tudo bem", ela disse, a voz pouco mais que um sussurro. "Eu faço." O alívio no rosto de Lucas foi tão profundo que pareceu quase doloroso. "Obrigado, Júlia. Você não sabe o quanto isso significa para mim." Nos 2 dias seguintes, a mansão se transformou em um campo de treinamento. Eles criaram uma história de como se conheceram, um encontro casual em uma galeria de arte. Lucas lhe contou tudo sobre seus pais, as comidas favoritas de sua mãe, as histórias de pescaria de seu pai,
suas manias e seus sonhos. Ele lhe mostrou fotos de sua infância em Minas, um mundo tão diferente daquele que ele habitava agora. E enquanto eles construíam essa farsa, algo estranho começou a acontecer. Eles riam, compartilhavam histórias. Pela primeira vez, eles estavam se conhecendo de verdade, escondidos atrás de uma mentira que eles mesmos criaram. A transformação de Júlia foi a parte mais estranha. Lucas a levou a um shopping de luxo, um lugar que ela só conhecia de longe. As vendedoras a olhavam com desdém, até que Lucas mostrava seu cartão de crédito sem limites. Vendo-a experimentar vestidos elegantes, ele percebeu algo que seu talento já havia revelado. Por baixo das roupas gastas e da timidez, havia uma beleza natural e uma graça que nenhum dinheiro poderia comprar. Quando ela saiu do provador com um vestido verde simples que realçava seus olhos e cabelos, Lucas ficou sem ar por um instante. Ela não parecia mais uma garota de rua. Parecia a mulher que ele gostaria que fosse sua noiva de verdade. Aquele pensamento o assustou e o excitou ao mesmo tempo. A linha entre a farsa e a realidade estava se tornando perigosamente tênue. O dia da chegada dos pais de Lucas foi um borrão de nervosismo. Júlia sentia o estômago revirar. E se ela dissesse a coisa errada? E se eles percebessem a mentira? Lucas segurou sua mão quando o carro com seus pais apontou na alameda. Apenas seja você mesma, ele sussurrou. Eles já te amam, só não sabem ainda. Quando Dona Helena e seu Roberto saíram do carro, Júlia viu de onde vinha a bondade de Lucas. Eram pessoas simples, com sorrisos calorosos e olhos que brilhavam de amor pelo filho. Dona Helena a abraçou, como se a conhecesse a vida inteira. Então você é a nossa Júlia. Você não sabe como rezamos por você, minha filha. Júlia sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Aquele abraço era o abraço de mãe que ela não recebia há anos. A culpa por enganar aquelas pessoas tão boas a atingiu com força. O jantar foi surpreendentemente fácil. Júlia falou sobre sua paixão pela arte, omitindo a parte em que a praticava nas calçadas. Seu Roberto, apesar da aparência cansada, parecia mais animado. Ele fazia perguntas sobre ela, sobre seus sonhos. Dona Helena não tirava os olhos dos dois, o sorriso nunca deixando seu rosto. Eu sabia, ela disse a certa altura, para ninguém em particular. Eu sabia que meu filho encontraria alguém com uma alma boa. Lucas colocou o braço em volta dos ombros de Júlia, um gesto ensaiado que de repente pareceu completamente natural. Ele olhou para ela e no meio daquela mentira, ele viu uma verdade inegável. A presença de Júlia naquela casa, naquela família, parecia certa. Parecia o destino. Mais tarde, enquanto lavava a louça com Dona Helena, a matriarca a estudava com olhos sábios. Sabe, meu bem, o Lucas sempre foi um menino muito fechado. Mesmo quando era pequeno, construiu muros ao redor de si mesmo para se proteger. Ela secou um prato e o guardou com cuidado. Mas desde que chegamos, eu o vejo sorrir de um jeito que não via há anos. Um sorriso que vem de dentro. Isso é por sua causa. Júlia sentiu o rosto corar. Ele é um bom homem. Ele é, concordou Dona Helena. Mas até os bons homens precisam de alguém que os lembre de como olhar para as estrelas, e não apenas para os números na tela de um computador. E eu acho que ele encontrou essa pessoa em você. As palavras eram uma bênção e uma maldição, aprofundando a culpa de Júlia e, ao mesmo tempo, enchendo seu coração com um calor perigoso. Naquela noite, depois que seus pais foram dormir, Lucas e Júlia sentaram-se na varanda, olhando para o jardim iluminado pela lua. O ar estava frio e o silêncio era confortável. Você foi incrível hoje, ele disse, quebrando o silêncio. Eles te adoraram. Eles são pessoas maravilhosas, respondeu Júlia. É fácil gostar deles. O difícil é mentir para eles. Lucas suspirou. Eu sei, eu odeio isso. Mas você viu o rosto do meu pai? Ele parecia mais leve.
mais feliz. Ele se virou para ela, o rosto sério sob a luz prateada. Júlia, eu não sei como essa história vai terminar, mas eu quero que saiba que sou grato, mais do que as palavras podem dizer. Naquele momento, sob o céu estrelado, a mentira que os unia pareceu a coisa menos importante do mundo. O que importava era a conexão entre eles, real e inegável, crescendo no solo fértil de uma farsa bem intencionada. Nos dias que se seguiram, a mentira se tornou a rotina deles. Eles agiam como um casal, trocando olhares afetuosos, compartilhando piadas internas que eles mesmos inventavam. Júlia passava tempo com Dona Helena, ouvindo histórias sobre a infância de Lucas. Lucas levava seu pai para passeios curtos pelo jardim e via um pouco mais de cor voltar ao rosto do homem a cada dia. Para os pais de Lucas, eles eram o casal perfeito. Para eles mesmos, eram dois estranhos desempenhando os papéis de suas vidas. Mas as emoções ensaiadas estavam começando a sangrar para a realidade. Um toque acidental que durava 1 segundo a mais. Um olhar que se aprofundava em algo que nenhum dos dois ousava admitir. Eles estavam se apaixonando no meio do palco que haviam montado. Uma tarde, Júlia estava em seu quarto na casa de hóspedes desenhando. Lucas bateu na porta e entrou. Ele trazia uma pequena caixa de madeira nas mãos. Isso era da minha avó, ele disse, abrindo-a. Dentro, em um forro de veludo desbotado, havia um anel de noivado simples, mas elegante. Um pequeno diamante em uma faixa de ouro. Eu sei que é parte da farsa, mas minha mãe vai esperar ver um anel. E eu achei que deveria ser este. Ele pegou a mão de Júlia. Suas mãos estavam ásperas por causa do trabalho no jardim, manchadas de carvão dos desenhos. Ele deslizou o anel em seu dedo. Serviu perfeitamente. O peso do anel, o peso da história daquela família, era quase insuportável. Eles se olharam, e o mundo pareceu parar. O que era real? O que era mentira? Naquele momento, não importava mais. A presença do anel mudou algo fundamental. Para os pais de Lucas, era a confirmação de um futuro. Para Júlia e Lucas, era um lembrete constante da profundidade de sua mentira. Certa noite, seu Roberto, sentindo-se mais forte, chamou o filho para uma conversa. Sabe, filho, quando eu adoeci, meu maior medo não era morrer. Era morrer sem ver você feliz, sem ver você com alguém que cuidasse de você como sua mãe cuida de mim. Ele olhou para Júlia, que estava sentada do outro lado da sala, conversando com Dona Helena. Aquela menina, Júlia, ela é um presente, não a deixe escapar. A vida é muito curta para não agarrar a felicidade com as duas mãos. As palavras de seu pai, cheias de uma sabedoria simples e profunda, atingiram Lucas com a força de uma revelação. Ele não estava apenas mentindo para seus pais. Estava mentindo para si mesmo, escondendo-se atrás do trabalho e do dinheiro para não ter que enfrentar a verdade. Ele queria o que seu pai estava descrevendo, e ele queria com Júlia. No último dia da visita, a atmosfera era agridoce. Seu Roberto tinha uma consulta com o especialista e os resultados eram animadores. A melhora em seu estado de espírito, segundo o médico, tivera um impacto positivo em sua saúde física. A terapia do noivado de Lucas havia funcionado melhor do que qualquer remédio. Enquanto se preparavam para se despedir, Dona Helena puxou Júlia para um canto. Eu deixei uma coisinha para você no seu quarto. É o livro de receitas da minha mãe. Nele estão todos os pratos favoritos do Lucas. Uma esposa precisa saber como agradar o marido pelo estômago. Ela disse com uma piscadela. A palavra esposa ecoou na mente de Júlia. A mentira tinha criado raízes tão profundas que agora florescia com promessas de um futuro que não existia. A dor da despedida iminente, não apenas dos pais de Lucas, mas daquela vida de fantasia, era quase insuportável. Depois que eles se foram, a casa pareceu grande e silenciosa demais. A ausência de risadas e conversas deixou um vácuo que nem a TV ligada no volume máximo conseguia preencher.
Lucas e Júlia se evitaram pelo resto do dia, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A farsa havia acabado. O contrato fora cumprido. Agora, eles tinham que enfrentar a realidade. Júlia olhou para o anel em seu dedo. Era hora de devolvê-lo. Era hora de voltar a ser apenas Júlia, a artista de rua, a faxineira. A ideia doeu mais do que ela esperava. Ela amava Lucas. Percebeu isso não com um choque, mas com a aceitação silenciosa de um fato que seu coração já conhecia há muito tempo. Ela o encontrou no escritório, olhando para a cidade iluminada através da parede de vidro. Ele não se virou quando ela entrou. Obrigado por tudo, Júlia, ele disse, a voz abafada. Você salvou meu pai. Fico feliz em ter ajudado, ela respondeu, a voz embargada. Ela estendeu a mão com o anel. Acho que isso é seu. Lucas se virou. Havia uma angústia em seus olhos que espelhava a dela. Ele não pegou o anel. Em vez disso, ele segurou a mão dela. E se eu não quiser de volta? Ele perguntou, a voz um sussurro. E se eu disser que nada disso foi uma mentira para mim? Não há parte que importa. Júlia prendeu a respiração, o coração batendo descontroladamente. Lucas, nós vivemos uma farsa. Eu não tenho nada a oferecer. Você está errada, ele disse, dando um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Você me ofereceu mais em uma semana do que qualquer outra pessoa em toda a minha vida. Você me lembrou de quem eu era antes de tudo isso. Ele gesticulou para o escritório, para a cidade lá fora. Você me lembrou de como é sentir algo de verdade. Ele olhou fundo nos olhos dela. A história que contamos aos meus pais era uma mentira. Mas o que eu sinto por você, Júlia, nunca foi tão real. A questão é, o que você sente por mim? A pergunta pairou no ar, cheia de medo e esperança. Todas as barreiras, todas as mentiras, todas as diferenças sociais desapareceram. Restavam apenas os dois, um homem e uma mulher, na encruzilhada de suas vidas. Júlia olhou para o homem à sua frente, o milionário, o filho, o estranho que a salvou e que, de alguma forma, ela também havia salvado. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente rolaram por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza ou culpa, eram lágrimas de alívio, de uma felicidade tão avassaladora que era quase dolorosa. Eu te amo, Lucas, ela sussurrou. Eu acho que te amo desde o dia em que você me viu de verdade, naquele posto de gasolina. Ele sorriu, um sorriso genuíno e radiante que transformou seu rosto. Ele enxugou as lágrimas dela com o polegar. Então acho que precisamos ligar para os meus pais, ele disse, a voz cheia de uma alegria recém-descoberta. Temos uma notícia de verdade para dar a eles. Vamos ter que planejar um casamento de verdade desta vez. Ele a beijou. Não foi um beijo ensaiado para as câmeras imaginárias de seus pais. Foi um beijo real, cheio de promessas e da doçura de um começo. Naquele momento, na quietude daquela casa imensa, eles entenderam que o amor não se importa com origens, dinheiro ou circunstâncias. Às vezes, ele nasce nos lugares mais inesperados, a partir das mentiras mais bem-intencionadas. A história deles, que começara como uma farsa desesperada, havia se transformado na mais bela das verdades, provando que, no final, o que realmente importa não é como uma história de amor começa, mas o fato de ela ter começado. E assim, a mentira que salvou uma vida deu origem a um amor que salvaria duas almas. Lucas e Júlia não precisavam mais fingir. A visita de seus pais, que deveria ser o fim da farsa, foi, na verdade, o começo de tudo. O maior plot twist não foi a mentira descoberta, mas a verdade que ela revelou. A de que dois mundos tão diferentes podiam se encontrar e criar um universo inteiramente novo, cheio de cor, arte e amor verdadeiro. Eles provaram que, às vezes, o coração tem razões que a própria realidade desconhece. Obrigado por acompanhar a emocionante jornada de Lucas e Júlia. Se esta história tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like,
Inscreva-se no nosso canal para mais contos como este e compartilhe sua opinião nos comentários. A sua interação é o que nos inspira a continuar. E agora, eu pergunto a você: você acredita que um amor que nasce de uma mentira pode realmente ser verdadeiro e durar para sempre?